Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. Hoje nós vamos aqui trazer a resolução da prova de Física do Colégio Naval que aconteceu esse final de semana. Eu já havia resolvido a prova com vocês antes, mas agora saiu o PDF, as questões são melhores aqui para serem vistas e assim eu vou fazer a resolução mais uma vez para vocês. Para que todos possam ter acesso a um conteúdo de qualidade, para que possam estudar com tranquilidade aí e seja uma resolução objetiva, rápida e prática aí para vocês, tudo bem? Não se esqueça de acompanhar as demais resoluções que todos nós da equipe do Teorema Militar estaremos disponibilizando aqui para vocês, tudo bem? Então, mais uma vez, não se esqueça de inscrever nesse canal, acompanhe todo o conteúdo que a nossa equipe tem colocado aqui no canal do professor César Anunciato e também deixe seu like e compartilhe para mais pessoas, tudo bem? Não se esqueça também que o exato momento para você começar a sua preparação para os concursos e estudar novamente para o Colégio Naval em específico começa desde agora. Então não se esqueça, adquira agora o TM Full Colégio Naval para que você possa ter uma preparação de qualidade juntamente com a nossa equipe, tudo bem? Não deixe para depois, porque a sua aprovação no próximo ano, se você não foi tão bem esse ano, ela está próxima. Um ano passa rápido e nós estamos aqui para entregar o melhor material para os seus estudos, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, não se esqueça de adquirir agora o nosso curso para estar estudando conosco, tudo bem? Um grande abraço e vamos lá para a resolução. Questão 39, ela diz o seguinte: dois móveis A e B se movimentam no mesmo sentido em pistas paralelas, planas retilíneas conforme o gráfico abaixo. Então nós temos aqui um gráfico de posição em função do tempo, como vocês podem perceber. Aqui nós temos o móvel A e o móvel B. O móvel B nós percebemos que ele é um gráfico retilíneo, então a posição ela cresce ao decorrer do tempo de forma linear. Já o móvel A, ele já tem uma característica da posição estar crescendo muito ou de forma, digamos, desenfreada, digamos assim, em função do tempo. Então nós temos aqui um movimento variado, tudo bem? Então lembre-se, um gráfico posição por tempo, parábola corresponde a uma função de segundo grau e uma reta a uma função de primeiro grau, tudo bem? Assinale a opção que apresenta o instante t em que as velocidades dos dois móveis se igualam. Então, pessoal, olha só, é bem tranquila essa questão. Pegando primeiramente, deixa eu só habilitar uma função aqui rápida, pronto. Pegando primeiramente aqui, em relação ao móvel B, porque ele é mais fácil de fazer uma análise. Então vamos lá, analisando o móvel B, eu posso pensar o seguinte: nós sabemos que a velocidade é o espaço percorrido em um certo intervalo de tempo. A velocidade é a distância por tempo, ok? Só que para essa questão, qual que é o ΔS percorrido pelo móvel B? Ele saiu de 24 e chegou até 64, então você pode dizer que esta parte é a minha variação de posição, que corresponde a quanto? A 40, tudo bem? Então 40 metros é a minha variação de posição. Em função de qual tempo? De 24, que eu parti do instante 0 até 64, que é o instante 8, isto aqui representa para nós o nosso ΔT de 0 até 8 segundos, ok? Então eu vou ter aqui 40 dividido por 8. Obviamente, nós teremos aqui uma velocidade respectiva de quanto? De 5 metros por segundo. Pronto, bem tranquilo. Essa vai ser a velocidade do móvel B, tudo bem? Eu posso pegar agora uma análise bem simples em relação ao corpo A, tá certo? Em relação ao móvel A, o que nós temos um movimento variado. Então, dessa forma, eu poderia pegar funções de espaço do M e o V. S é igual a S0 mais V0t mais AT elevado ao quadrado dividido por 2. E isso em relação ao móvel A. Nós sabemos que ele parte da posição inicial igual a zero, tudo bem? Então, nós já podemos cortar a posição inicial. A velocidade inicial do mesmo eu também posso anular, porque se ele partiu da posição zero e ali nem tem inclinação naquele instante de tempo, então já não tem a velocidade ali inicialmente, tudo bem? Porém, eu sei que no instante que nós vamos utilizar aqui para essa função, de um instante de 8 segundos, ok? Eu sei que eu estou em qual posição final? Eu estarei na posição 64, ok? Então vamos lá. A aceleração eu posso descobrir. Um instante de tempo seria exatamente 8 segundos elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar 64 com 8 ao quadrado, que também é 64, e nós teremos aqui então uma aceleração para o móvel A, respectivamente, sendo 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, nós temos dois dados importantes aqui já. Eu tenho a velocidade do móvel B, que vale 5 metros por segundo, e eu tenho a aceleração do móvel A, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. De acordo com a equação de V igual a V0 mais AT, eu posso descobrir qual que é a velocidade do móvel, ou até mesmo a função de velocidade que esse corpo representa. Como, por exemplo, eu sei que a função da qual eu posso trabalhar aqui, vamos colocar aqui mesmo, vai ser a velocidade de A,
tudo bem? Eu estou falando do corpo A, ainda depende da velocidade inicial do mesmo, que nós falamos que é zero. A aceleração tem um valor de 2t. Pronto, então essa é a velocidade ou a função VA. Aqui acima, como eu tenho um movimento uniforme, esta velocidade ela representa a velocidade do corpo B. Então vamos fazer uma pequena alteração aqui, vamos só escrever para ficar mais claro. Eu posso dizer aqui que VB, então, 40 por 8 vai ser 5 metros por segundo. Pronto, aqui ficou melhor. E, de acordo com isso, pessoal, a pergunta é qual o instante de tempo em que as velocidades dos móveis se igualam? Então, o que eu devo fazer, então, para finalizar a questão? Qual é o comando da questão? Eu tenho que fazer quando VA for igual a VB. Pronto, apenas isso para que nós possamos finalizar. Este é o questionamento principal. O VA, nós sabemos que vale 2t, enquanto o VB vale 5. Então, o tempo seria 5 dividido por 2, totalizando 2,5 segundos. Pronto. Então, essa seria a resposta para a nossa questão. Alternativa correta, letra B. Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 40, ela diz o seguinte. Um atleta participa de uma prova de 100 metros rasos numa pista retilínea. Inicialmente, partindo do repouso, vai aumentando a sua velocidade de maneira uniforme. Após alguns segundos, passa a mantê-la constante e segue nesse ritmo até completar a prova em 10 segundos. Após cruzar a linha de chegada, passa a reduzir uniformemente a sua velocidade até parar. De acordo com os dados apresentados, qual gráfico da posição em função do tempo melhor representa o movimento do atleta? Vamos lá, pessoal, nós temos 3 etapas aqui a serem consideradas. Primeira etapa, que eu tenho um atleta, que ele está fazendo uma prova de 100 metros rasos, numa pista reta. Ok. Inicialmente partindo do repouso. Então, vamos aqui reproduzir este gráfico. Vamos lá? Lembrando que nós temos que analisar um gráfico de posição em função do tempo, ok? Então, vamos lá. Aqui está a minha posição em metros e aqui está o nosso tempo em segundos. É o nosso intervalo de tempo. Inicialmente, ele partiu do repouso. Então, ele tem que sair exatamente do nosso eixo da origem ali, que seria zero, ok? E ele vai aumentando a sua velocidade de maneira uniforme. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que na primeira parte, digamos assim, desta questão, eu tenho que analisar o seguinte, se ele vai aumentando a sua velocidade, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. E o gráfico de um movimento retilíneo uniformemente variado, de posição em função do tempo, é uma parábola. Como eu tenho que aumentar a posição, quer dizer que esse gráfico ele teria que começar desta forma, ok? Então, seria essa primeira curvatura do nosso primeiro instante. Tudo bem, vamos lá. Depois de um certo tempo, ou após alguns segundos, ele passa a mantê-la constante. O que é mantê-la constante? A sua velocidade. Então, no nosso segundo passo para essa questão, eu tenho um movimento retilíneo e uniforme. E no movimento retilíneo e uniforme, a posição ela cresce de forma linear. Tudo bem? Então, ainda vou ter um crescimento, então vou crescer de forma linear. Então, está aqui representado o crescimento de forma linear. Vamos colocar aqui dessa forma, ok? Então, aqui tá bom. Pronto. E aí, o que vai acontecer após isso? Ele vai e completa a prova, tudo bem? Então, ele consegue manter o ritmo até completar a prova. Então, ele completou a prova, então, nesse exato momento aqui, ele completa a prova em quantos segundos? Em 10 segundos. Aqui está o nosso instante de tempo. E, obviamente, ele percorreu qual medida, né? O quanto de espaço foi percorrido? Ele percorreu exatamente os próprios 100 metros, que é uma prova de 100 metros rasos, ok. Mas depois da linha de chegada, o que acontece? Ele começa a reduzir a sua velocidade até parar. Então, eu já teria uma terceira etapa aqui a ser constituída. Qual que seria a nossa terceira etapa em relação ao que está descrito no gráfico, no texto dessa questão para nós montarmos o nosso gráfico? A posição dele ainda continua aumentando, porque ele está se movimentando, mas cada vez diminuindo a sua velocidade até parar. Então, nós teríamos uma parábola também, só que a concavidade voltada para baixo. Então, seria uma estrutura mais ou menos dessa forma. Então, a curvatura correta, o gráfico correto que nós teríamos até parar, porque aqui eu tenho uma reta tangente. E quando eu tenho uma reta tangente que a inclinação é nula, quer dizer que a velocidade naquele ponto é zero, tudo bem? Então, você pode ir traçando retas tangentes para perceber isso. Então, nesse ponto aqui, realmente, ele volta a estar com a velocidade igual a zero, ele volta a estar no estado de repouso, ok? Então, pronto, bem tranquilo. De acordo com isso, o modelo do gráfico melhor representado aqui que nós temos seria a alternativa letra A, tudo bem? As demais alternativas não estão se encaixando nisso.
ok? Olha lá, a B está contrário ao que nós fizemos, né? Aqui ele já está falando que está perdendo posição. Aqui seria um caso de MRU, está até certo, mas aqui já está errado novamente, ok? Então a B está errada, a C também está errada, não poderia ter essa curvatura. A D até que começou certa, no meio também está certo, mas o final está errado. Porque aqui, quando tem uma linha reta, está falando que a posição é constante. E isso é mentira. Porque ele vai reduzindo a sua velocidade, quer dizer que ele ainda está movimentando, tá? Só que cada vez mais devagar. Então, eu tenho, novamente, no terceiro passo que se descrever aqui, pessoal, eu tenho um MRUV novamente, beleza? Então, todas as demais gráficos que estão representados aqui estão errados. Mostrei para você a forma correta, ok? Então, gabarito letra A. Vamos para a próxima questão. Questão de número 41. Observe a figura abaixo que mostra uma máquina simples, denominada de sarrilho, utilizada para içar os objetos. Essa máquina é composta de um cilindro AB acoplado a um eixo com o braço C. Ao girar-se o braço, o cilindro gira em torno do eixo, enrolando a corda e içando o objeto. O seu funcionamento se assemelha a uma alavanca, em que o braço de potência é o braço do aparelho OC e o braço da resistência é o raio do cilindro. Seja uma máquina desse tipo em que o braço do aparelho mede 30 centímetros. Quando esse braço é deslocado em um meio de volta, ou meia volta, por uma força constante nele aplicada, verifica-se que o objeto de massa 15 kg desloca-se a uma altura h igual a 36 centímetros, com velocidade constante. Assim, de acordo com os dados apresentados, determine aproximadamente a intensidade da força aplicada no braço do aparelho e assinale a opção correta. Dados: o π é igual a 3 e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para essa questão, pessoal, muito interessante o pensamento de que trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Porém, nós vamos utilizar aqui para essa questão o trabalho resultante, tudo bem? Que é a soma de todos os trabalhos possíveis para essa questão, sendo igual à variação da energia cinética, ok? Então vamos lá. Vou escrever aqui de novo aqui, ó. Então trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Então, um ponto que nós temos que pensar, como essa velocidade, o próprio texto nos diz que era constante, eu posso pensar que a variação da energia cinética aqui, então, ela vai ser nula, tudo bem? E o trabalho resultante que nós temos ali seria quais forças que existem? Eu tenho força peso e eu também tenho a força F, tudo bem? Então, seria o trabalho da força peso mais, vamos colocar aqui, ó, trabalho da força peso mais o trabalho da força F. Tudo isso sendo igual a zero. Acontece que o trabalho do peso, no caso, como o sarrilho, ao içar ali aquele objeto, né, e utilizando-se do braço C para que torne assim uma alavanca, e ao girar aquele objeto, o corpo vai subindo, então quer dizer que o deslocamento é para cima. Então o trabalho do peso é um trabalho negativo, então vou ter aqui mgh, tudo bem? Negativo. Mais o trabalho da força F, que seria a força F vezes o deslocamento gerado aí nessa questão. Tudo bem? Tudo isso sendo igual a zero. Então, se eu passo o menos mgh para o outro lado, fica tudo certo. Então, força vezes. O que seria o deslocamento, pessoal? Seria exatamente meia volta desse sarrilho ali que nós temos, tá? Meia volta em relação àquele cilindro. Tudo bem? Em relação ao eixo do cilindro. E meia volta vai ser o nosso deslocamento. Ele vai ser o quê? Na verdade, se eu deslocasse tudo ou todo o cilindro, né? Toda a circunferência seria 2πr, mas eu tenho metade, então vai ser apenas π vezes r, tudo bem? E isso é o meu deslocamento, vai ser igual ao fator mgh. Pronto, agora já fica mais fácil da gente resolver. Então quer dizer que a força é F vezes o π, que vale 3, o raio vale 30 centímetros, não vou passar para metro porque eu tenho outra unidade de centímetro do outro lado. A massa, nós temos ali que é 15 kg, gravidade valendo 10 e a altura 36 centímetros também. Então, eu simplifico a unidade de centímetro com centímetro, tudo certo? Então, vamos ver quanto que vai ser essa força F. Vamos começar a simplificar aqui então. Eu posso simplificar, por exemplo, esse 3 com esse 15, tudo bem? Ou até mesmo, né, simplificar de outra forma. Mas vamos lá, 3 com 15 aqui vai sobrar 5, tudo bem? Eu poderia simplificar até mesmo, vamos fazer aqui de forma mais prática, acho que vai ficar melhor. Ó. Esse 30 com esse 10 vai sobrar 3. E lá eu tenho 36, tudo bem? Então, posso simplificar agora. Exatamente, esse 3 com esse 3 vai dar 9 com 36.
vai sobrar 4, tudo bem? Então, sobrou aqui 15 vezes 4, e 15 vezes 4 vai me dar um resultado de 60 newtons de força, beleza? Então, está aqui a resposta dessa questão. A alternativa correta só pode ser a letra C, beleza? Vamos aí para a próxima questão. Questão de número 42. As figuras abaixo mostram dois raios luminosos incidindo de um mesmo meio para meios transparentes distintos x e y, com a mesma frequência e com o mesmo ângulo de incidência. Sendo nx e ny os respectivos índices de refração dos meios x e y, e lambda x e lambda y os respectivos comprimentos de onda dos raios luminosos refratados nos meios x e y, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal, eu quero saber ali uma relação, se o meio ou o meio x é mais refringente que o meio y, ou vice-versa. Da mesma forma também, se o lambda x, que é o comprimento de onda do meio x, seria maior ou menor do que o comprimento de onda do meio y. Então, é bem tranquilo nós fazermos essa análise, tudo bem? Aqui nós vamos utilizar o conceito de refração nessa questão e, obviamente, o índice de refração ele é calculado pela velocidade da luz dividido por uma velocidade comparativa ou velocidade do meio. Porém, eu posso comparar da seguinte forma. A velocidade do meio ela depende de uma equação fundamental da ondulatória, que é igual a V igual a lambda F. Ok? O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma junção dessas duas equações, ou pegar essa velocidade e substituir aqui no lugar de V, aonde está o nosso comprimento de onda, para que eu possa ter uma relação entre o índice de refração e o comprimento de onda, ok? Então, vamos lá? Olha só, eu vou fazer aqui de outra cor, então vamos fazer aqui de azul. Eu sei que o índice de refração vai ser a velocidade da luz dividido por V, mas quem é V? O V seria lambda vezes F, ok? Lembrando que, quando nós tratamos de refração, nós temos que entender que, independente da mudança de meio, a frequência, pessoal, ela é constante, tá bom? O que quer dizer isso, Igor? A frequência é constante? Quer dizer que a frequência, ela não muda, ok? Então, se a frequência é constante, ela não muda, então quer dizer que eu não preciso fazer a análise da frequência dessa questão. Outra coisa, ou outro fator que é constante seria o C. Eu posso dizer também que C é constante, porque C é a velocidade da luz, tá? Para você que não lembra, ele tem um valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Aqui nem precisa nessa questão, tá? Mas lembre-se que a velocidade da luz também é constante, tudo bem? Enfim, o que acontece? Tendo esse termo constante e esse termo constante, eu vou ter uma análise direta em relação ao comprimento de onda, sendo inversamente proporcional ao nosso índice de refração. Tudo bem? Então, nós vamos analisar a questão em função disso. Pronto, acabou. O que acontece? Eu preciso analisar ali o que acontece com a refringência daquele meio. Então, vamos traçar aqui uma reta normal, tudo bem? Eu vou traçar aqui outra reta normal. E o que ocorre agora? Nós vamos perceber o seguinte. Este aqui é o meu ângulo de incidência do meio x. E este aqui seria o meu ângulo de refração. Tudo bem? Aqui eu já teria o meu ângulo de incidência em relação ao meio y. E aqui um ângulo bem menor seria o meu ângulo de refração do meio x. Você consegue perceber o seguinte, que no meio x, tá? Então vamos entender. O raio de luz, ele abre. Quando eu tenho o raio de luz se afastando da normal, que abrindo em relação à reta normal, que seria este ângulo aqui, ele aumentou, quer dizer que o meio x ele é o meio mais fácil da luz passar. Então, eu quero dizer que o meio x ele seria mais fácil, tá bom? Então, o meio x, vamos colocar aqui, é o meio mais fácil, tudo bem? Se ele é o meio mais fácil, quer dizer também que ele é o meio menos refringente. Essa é a forma correta, tá bom, pessoal, de falar. É o meio menos refringente, ok? Refringente. Beleza. Se ele é o meio menos refringente, quer dizer que o N dele, o N de x, vai ser menor do que o N de y. Por quê? O meio y, nós percebemos que o raio de luz ele aproxima da reta normal, então o ângulo diminuiu. Quer dizer que eu tenho um meio mais difícil, então é um meio mais refringente, ok? Então, você entendendo isso, fica muito fácil a questão, tudo bem? Então, lembre-se que aqui eu disse que o meio x é o meio mais fácil, então quer dizer do que mais fácil? Da luz passar, tudo bem? Então, quer dizer que ele é o meio menos refringente, tudo bem? E essa é a forma correta de se dizer.
Já o nosso meio, vou até deixar aqui para vocês, ó, o nosso meio y é um meio mais difícil, tá bom? Então seria, ou se eu coloquei fácil ali, seria um meio menos fácil da luz passar, vamos dizer dessa forma. Se é um meio menos fácil, quer dizer que é um meio mais refringente. Tudo bem? Eu só quero usar a mesma linguagem ali para que você entenda, tá? Enfim, é isso. Então, de acordo com essa análise, se nós vamos analisar a questão em função disso, o n, que é o índice de refração, sendo inversamente proporcional ao comprimento de onda, eu posso dizer então que se o nx é menor do que o ny, por consequência disso, eu posso dizer que o comprimento de onda de x ele tem que ser maior do que o comprimento de onda de y. Pronto, que é inversamente proporcional. Então, qual alternativa nós teríamos como correta? Nx menor do que ny e o lambda x maior do que lambda y. Alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 43. O esquema abaixo representa um circuito elétrico simplificado de um chuveiro, projetado para funcionar nas posições frio, desligado, morno, verão ou quente, inverno, conforme a seleção feita através dos posicionamentos do cursor C em cada um dos 3 pontos indicados. Então, se eu ligo o cursor C a este ponto, eu tenho um sistema que está desligado. Se eu ligo a este ponto, o cursor C exatamente aqui, eu vou ter toda a resistência ligada, então eu vou estar no morno, na posição verão. E se eu ligo o cursor C exatamente a esse ponto, eu estou na posição inverno. Lembre-se, quanto menor a resistência, maior a energia dissipada, tudo bem? Então, mais ele libera calor. Maior a resistência, menor a energia dissipada, beleza? Então, posição verão, você utilizaria toda essa resistência, porque você quer uma água morna, tudo bem, como está escrito no texto. E caso você queira ligar no inverno, tá? Quente, aqui ó, o quente seria no inverno, você vai usar apenas esse pedaço da resistência, ok? Então, beleza, são pequenos detalhes ali que são importantes. Vamos lá. Primeiro ponto. Suponha que este chuveiro seja utilizado durante banhos diários de 10 minutos no verão e de 15 minutos no inverno. Assinale a opção que apresenta aproximadamente o percentual de economia de energia elétrica que se obtém quando se utiliza esse chuveiro nos banhos na posição verão e em relação aos banhos da posição inverno. Então vamos lá. Primeiramente, eu sei que energia, pessoal, é calculada por potência vezes tempo. E nós também podemos dizer que a potência, aqui no caso que nós vamos calcular, ela vai ser dada pela tensão elétrica elevada ao quadrado dividido pela resistência. Então, o que nós poderíamos fazer? Substituir essa potência exatamente aqui dentro. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu posso ter uma energia vinculada aqui. Eu posso ter uma energia vinculada ao verão. Tá? Ou a posição verão. Vai ser a potência, que é a tensão elevada ao quadrado. O verão utiliza o que de resistência? O verão utiliza exatamente tudo isso de resistência. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de R e o outro pedacinho de R. Então, eu vou ter uma resistência 2R, ok? Potência já está feita, vezes o intervalo de tempo no verão, que são de quantos minutos? São exatamente 10 minutos, ok? Pronto. O que eu posso continuar realizando aqui? Eu posso fazer exatamente a energia no inverno, que eu vou chamar de EI, ok? Eu sei que vai ser dado pela mesma equação, potência vezes tempo. A potência vai ser a tensão elevada ao quadrado, que é a mesma, só que a resistência no inverno é somente este pedacinho R. Tudo bem? Vezes o instante de tempo de utilização, que é de 15 minutos. Então, poderia fazer uma razão entre essas grandezas, da menor pela maior, tudo bem? Para entender ali qual o percentual de energia, né, que foi gasta. Então, olha só o que é interessante nós fazermos aqui no caso dessa questão. Como eu quero saber o percentual de energia que eu vou economizar, vamos colocar isso, ó. Olha lá, eu quero saber o percentual de economia. Vamos colocar assim, ó, o percentual de economia. Vamos escrever assim dessa forma. Como que nós vamos achar esse percentual de economia? Primeiramente, ele vai ter que ser dado por 1, que é 100%, ou representa 100%, menos o cálculo que nós devemos fazer, que vai ser a razão entre a menor energia com a maior energia. A menor energia é a do verão, que vai ser, então, eu vou pegar o EV e eu vou ter que dividir pelo EI, tudo bem? Então, fazendo esse cálculo, eu teria o quê? 1 menos, vamos lá. Quem que é o nosso EV? Vai ser o ao quadrado dividido. Vamos até fazer aqui embaixo, pessoal, para não ter erro. Qualquer coisa eu vou para o outro lado ali. Então, vamos continuar aqui logo abaixo, aqui, beleza? Então, vou ter 1 menos. Quem é o nosso EV? Ele vai ser o ao quadrado dividido por 2R
vezes 10. Como eu sei que é uma fração, eu já vou multiplicar pelo inverso dessa fração. E o inverso da fração, o r vai vir para a parte superior, o ao quadrado sobre 15 vai passar dividindo, ok? Pronto. Então, vamos lá. Eu poderia, então, como esta parte toda aqui, ó, ela está multiplicando, o que que acontece? Eu posso simplificar esse u ao quadrado com esse u ao quadrado, eu posso simplificar esse r com esse r. Eu poderia simplificar também esse 2 com esse 10. Aqui vai sobrar 5. E eu vou simplificar exatamente aquele 5. Vamos pegar aqui um pincel verde. O 5 com esse 15 aqui, que vai sobrar 3. Tudo bem? Então, o que sobrou? Na parte de cima não sobrou praticamente nada. Tudo bem? Então, nós vamos ter ali, então, só trocando o pincel novamente, uma conta bem simples, tá? Qual conta que nós vamos ter ali, então? Que o nosso percentual de economia, tá? Que foi dado lá, o nosso percentual de economia, tá? Para aquela questão, vai ser 1 menos... Gente, vamos olhar ali, ó. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, galera. Calma aí. V por EI. A gente vai ter um terço. Um terço não, tá certo. Vai ser 0,33, tá? Um terço é exatamente isso, tá? 0,33, tá bom? Ou 333 e por aí vai, tá? Uma dízima periódica. Se eu faço aquele cálculo, vai dar o percentual de economia, vai dar 0,6667. Então, praticamente, esse valor de 0,67 é um valor aproximado, tá? Então, posso falar que aproximado vai dar 0,67, que equivale exatamente a 67%. Beleza? Então, questão muito legal. A alternativa correta a ser marcada vai ser a letra E, tudo bem? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Questão número 44. Em um recipiente contendo certa quantidade de água a 20 graus Celsius, é imerso um bloco A, inicialmente uma temperatura de 90 graus Celsius. Em outro recipiente contendo a mesma quantidade de água e a mesma temperatura de 20 graus Celsius, é imerso outro bloco B, também a uma temperatura de 90 graus Celsius. Sabe-se que a medida da capacidade térmica do bloco A é o dobro da medida da capacidade térmica do bloco B. Pessoal, isso aqui é um dado muito importante. Então, vamos colocar aqui, ó, a capacidade térmica do bloco A, como foi dita a nossa questão, é o dobro da capacidade térmica do bloco B. Igor, eu não lembro o que é a capacidade térmica. Então, vamos lá. A capacidade térmica, pessoal, seria a quantidade de calor em relação a uma certa variação de temperatura, tá? A quantidade de calor que o corpo consegue absorver ou reter ali, a gente pode pensar dessa forma, tá? E aqui nós podemos até mesmo fazer uma dedução da nossa capacidade térmica, que é importante, como em relação à sua massa, tudo bem? Por exemplo, capacidade térmica é o calor. Como tem variação de temperatura, depende do calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pela nossa variação de temperatura. Ali, simplificando aqueles dois valores, nós teríamos então que a nossa capacidade térmica, ela vai ser expressa de que forma? Então, vamos colocar ali, ó, capacidade térmica, ela pode também ser expressa em relação à massa vezes o calor específico, sensível, ok? É uma análise, tudo bem? Olha só, o que acontece para essa questão? Se foi dito que a capacidade térmica de A é o dobro da de B, e praticamente nós temos as mesmas condições para um corpo A e B a 90 graus Celsius emergirem na água, que é a mesma substância que está a 20, então o que vai diferenciar desses dois blocos? O que vai conseguir fazer essa diferenciação é a capacidade térmica, tá bom? O quanto de calor ele consegue reter a mais ou a menos. Tudo bem? Você pode pensar dessa forma direta. Então, o bloco A ele apresentou maior temperatura final de equilíbrio térmico do que o bloco B. Isso é verdade, porque, de acordo com a capacidade térmica sendo maior, o corpo ele vai conseguir absorver mais. Consequentemente, ele terá uma temperatura final maior do que a do bloco B. Tudo bem? Então, nós podemos pensar aqui que nessa primeira alternativa ela é verdadeira sim, ok? Então, a temperatura do bloco A vai ser maior do que a temperatura do bloco B. Na 2, ela fala assim, o bloco B sofreu maior variação de temperatura do que o bloco A. Então, pessoal, o que nós vamos perceber? Devido a esse corpo ter... Ali, pessoal, é interessante a gente voltar na A e falar que ele apresenta maior temperatura final, ele consegue ter maior capacidade térmica, né? Então, você vai perceber isso. Tem até uma forma de
ter uma representação gráfica, tá? Mas eu não vou projetar isso aqui por estar querendo fazer a questão de forma mais clara, objetiva e mais rápida também para vocês, tá? O bloco B ele vai sofrer sim uma certa variação de temperatura que seja um pouco maior do que a do A, sendo uma capacidade térmica menor, você pode ter ali menor massa, então ele consegue variar mais a sua temperatura em relação ao bloco A, tudo bem? Então essa aqui também é verdadeira. Na A água recebeu mais calor do bloco B do que do bloco A, aí já é um falso, tá bom? Porque aqui nós temos que o bloco A, como ele consegue armazenar mais calor, então ele vai receber, a água recebe mais calor é do A e não do B, entende? Então está contrapondo ao número 1. A 1 está falando que o bloco A apresentou maior temperatura final de equilíbrio térmico que o bloco B. Então, consequentemente, ele pode ter absorvido um pouco mais de calor e por aí vai, tudo bem? Então, a 3 ela já vai contrapor a 1. Então, as alternativas que nós temos como corretas aqui, então, seria apenas a 1 e a 2, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui como alternativa correta a letra A, beleza? E assim a gente encerra aqui essa correção de forma rápida, objetiva, sem muita enrolação, ok?